Tá indo. Estamos ao vivo. Vamos lá. Boa noite, gente. Nós estamos iniciando agora mais uma live do pessoal de Bragança Paulista. Sejam todos bem-vindos à live que nós estamos iniciando nesse momento. Primeiro queremos agradecer a todos que durante todas essas semanas têm acompanhado as nossas lives, têm participado aí das nossas ações. E a gente queria, antes de mais nada, pedir para vocês estarem divulgando a live, dando aquela curtida, aquele coraçãozinho. Bom, antes de mais nada, a gente, em nome do pessoal, a gente, antes de começar de fato a live, a gente quer fazer uma homenagem hoje a todas as mães, todos os filhos que eventualmente perderam suas mães ou as mães que perderam o filho durante a Covid-19. Então fica as nossas condolências em nome do pessoal de Bragança a todos aqueles que nesse momento, devido inclusive à política genocida do governo Bolsonaro, não estão podendo hoje estar ao lado das pessoas que a gente ama. É um momento difícil, a gente sabe que muita gente hoje não pôde visitar as mães, os pais, enfim, aqueles que realmente a gente ama, mas nós temos a consciência de que é um momento importante para o país, que a gente fique em casa, que a gente consiga, num futuro próximo, abraçar quem a gente ama. Então, antes de começar, a gente presta as condolências, inclusive a população de Bragança. Aqui em Bragança nós já temos mais de 110 casos, mais de 10 óbitos, então o pessoal de Bragança se solidariza com aqueles que perderam seus entes e, mais do que nunca, se solidariza com todos aqueles que nesse momento não podem estar junto dos seus pais, daqueles que a gente ama, mas acreditem, isso vai passar e a gente com certeza vai conseguir aí avançar para uma nova sociedade, para uma sociedade onde essa política genocida do governo Bolsonaro não continue. Então, fica a nossa homenagem do pessoal de Bragança. Bom, hoje o tema da nossa live de hoje é Covid-19 e os desafios da maternidade. Como vocês sabem, a quarentena e todas as implicações do Covid implicaram na vida das mães, dos pais, enfim, de todos aqueles que têm filhos. E isso, principalmente no caso das mulheres, é algo importante, que muitas vezes já tem dupla ou tripla jornada. Então, hoje nós estamos recebendo aqui a Daniela Russo, que é professora, filiada no pessoal de Bragança, uma lutadora que está sempre aí conosco. Estamos recebendo também a Érica Pilon. A Érica é presidenta do pessoal de Serra Negra. Devem estar chegando ainda, estão com algum problema de conexão. A Tayla e a Daniele Marcondes, a Tayla não, Thaisa e Daniela Marcondes, as duas, a Thaisa que é psicóloga e a Dani Marcondes, que também é professora, elas estão com um probleminha de conexão, mas elas chegando, entrando, elas também vão estar participando. Vou começar então com a Érica. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Queria que você falasse um pouquinho dos desafios que você tem sentido aí com relação ao Covid e à maternidade. Boa noite e obrigado pela presença. Boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no pessoal de Bragança. Então, primeiramente, também quero homenagear todas as mães, todas as avós, que não é fácil ser mãe, nem ser avó nesse momento, né, de pandemia. Está difícil para todas nós, está difícil por nosso trabalho também, né, por ser a mulher como fazendo um trabalho de reprodução, né, que é o projeto capitalista. Então, a gente sempre aprendeu que a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar, deixar tudo prontinho para as pessoas poderem sair para ir trabalhar. E então, agora a minha homenagem vai para essas mães que estão lutando com unhas e dentes para levar comida para dentro de casa nesse momento, para criar filhos e netos nesse momento de pandemia,
onde muitos estão sem trabalho, sem renda, né, estamos sentindo na pele o quanto o neoliberalismo ele é falho nesse momento. Então, minha homenagem vai para todas essas mães. Só para me apresentar, eu também sou mãe, tenho 2 filhos, uma de 19, uma menina de 19 e um menino de 10. Sou professora, então me sinto aí mãe também de vários alunos, então vejo que é em dose dupla. Sou madrinha também, sou tia também, sou filha, então acho que dá para a gente conversar um pouco aqui sobre esse assunto nesse momento. Obrigada pelo convite. Então, só para esclarecer um pouco, também quero homenagear esses pais que fazem o papel de mãe, e essas mães todas que também, nesse momento difícil que está, ela está lutando, gente. Ser mãe é luta. Ser mãe a todo momento é luta. E essas mães grávidas também, que nesse momento imagino como que está a cabeça das grávidas nesse momento, sabendo como que está os hospitais hoje por conta do Covid-19. É isso, gente. Aí pelo início aí da sua participação, relatando um pouco, né, como estão as coisas, enfim. Estamos recebendo hoje aqui também a Daniela Russo. A Daniela Russo, ela é professora, ela também é filiada no pessoal de Bragança. Dani, seja bem-vinda, boa noite. Queria que você falasse um pouco também como é que tem sido aí a rotina, quarentena, Covid, como você tem enxergado esses desafios. Olá, boa noite, legal. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Também estendo meus parabéns, Feliz Dia das Mães a todas vocês, mulheres, que escolhem, quer dizer, melhor, que topam e encaram essa grande loucura e a maior delícia de todas, que é ser mãe, né? Eu tenho certeza que não está sendo fácil para quase ninguém aí, e saibam que está todo mundo aí no mesmo mar. Os barcos podem ser um pouco diferentes, mas o mar é o mesmo. Então é isso, Feliz Dia das Mães, e como vocês mesmos disseram antes, principalmente a vocês aí que perderam a mãe recentemente, ou ainda as mães que não estão podendo estar com os filhos, porque, enfim, foram suas vidas ceifadas aí nessa loucura. Bom, apresentação rapidinho, eu sou Daniela Russo, tenho 32 anos, aqui em Bragança, sou professora. Na verdade, eu sou formada em Relações Internacionais, mas a vida me trouxe para a sala de aula, que é onde o meu histórico familiar vive. Não dá para negar muitas raízes que a gente tem, né? E aí tô eu aqui há alguns anos já, como professora de crianças e adolescentes, na maioria. E é isso, como disse a Érica, você acaba criando vínculos aí muito além, né, do que da minha própria casa. Então, eu estou aqui há 2 meses, ao mesmo tempo com a cabeça pensando em todos os alunos, todas as crianças, como é que estão, nos pais, nas mães, todas essas coisas que estão sendo impostas, ao mesmo tempo perdidas e desorientados, enfim. Então, é isso, como eu disse, estamos todo mundo. Aqui em casa, bom, esqueci da apresentação principal. Eu sou a mãe da Mia, que ressignificou tudo depois de ser mãe, né? A minha vida mudou mesmo. E talvez esse seja, inclusive, o elo principal na apresentação a partir de 2016. A minha vida, de fato, mudou. E agora, mais uma mudança, né? Porque a gente vê... tem sido uma loucura. E tem sido, assim... ao mesmo tempo renovador, a gente está aprendendo a lidar junto com isso. Ela tem 4 anos e é muito perspicaz, então também eu tenho que estar o tempo todo
contando e explicando e opinando mesmo, né? E as perguntas todas que surgem nessa idade agora vêm exacerbadas pelas condições externas. E aí, então, é isso. Aqui na minha casa, que é um apartamento pequeno, eu estou tendo, na minha rotina, uma não rotina. A verdade é essa. Não deixa de ser cada dia de uma vez, a cada dia a gente acorda de um jeito e fala de certas coisas. E uma das grandes, vamos dizer assim, ideias facilitadoras nesse momento é saber que a gente está unido nesse momento, que não estou sozinha e que está todo mundo tendo que ressignificar a maternidade e as relações interpessoais e sociais da maternidade, né? Então é isso. Bacana, Dani, falando um pouquinho, né, sobre essa questão. Bom, queria perguntar para vocês, a Dani já está aí na tela mesmo, pode até ficar na tela. Primeiro você responde, depois a Érica fala. Como que tem sido a rotina com relação à questão da educação, né? Nós estamos vendo muito a questão aí do EAD, essa mudança, né? Com relação à questão, afinal, os filhos e as filhas não podem ir à escola. Como tem sido isso? Como isso está interferindo aí na rotina de vocês? Acho que Matheus passar para a Dani primeiro, aí depois a Érica responde, pode ser? Certo. Acho que é para a Dani. Isso. Cheguei, estou me vendo. Agora foi. Como mãe, de um lado, né, e professora no lado não oposto, mas enfim, do outro lado da moeda, tem sido difícil, inclusive, decidir qual é o caminho que eu quero acreditar, porque o que eu ando vendo, assim, na questão do EAD, né, que na verdade também nem sei se pode de fato ser chamado um EAD, porque nem é propriamente, né, um EAD, vejo 3 tipos de argumentos. Um deles é aquele mais dentro aí da ótica neoliberalista, de, não podemos parar, então vamos mandar coisa para fazer e queremos resultado, é quase que um forceps ali, né? Uma coisa bem, eu acho muito cruel e eu vejo muito o retorno disso como algo que está exaurindo os pais, as crianças, os professores, enfim. Tem também aquela vertente que diz que é o oposto de, bom, não tem que ficar colocando, ninguém tem sanidade mental nesse momento para ficar fazendo atividade, vamos repensar, vamos ver outras coisas. E aquele caminho do meio, que eu acho super importante nesse momento, que é, bom, não estou podendo dar o que eu quero nesse momento, do jeito que eu estou acostumado, não tenho os vínculos presenciais da sala de aula, mas preciso manter esse vínculo, porque para a criança e para o jovem, a escola é um ambiente também que eles passam muitas horas, né? Hoje, cada vez mais, a gente manda mais cedo os filhos para a escola, para ficar mais tempo, e nem estou falando isso como algo negativo, muito pelo contrário, às vezes, de fato, tem coisas muito legais para serem feitas. Eu mesmo, a minha vai alguns dias integral, fico o dia todo, e tem a inserção do inglês, enfim, a gente está aí nessa vida moderna e cada um escolhe o seu caminho, mas eu vejo da escola essas 3 vertentes, então esse caminho de manter o vínculo emocional, que também é muito importante, como eu estava dizendo, porque as crianças, ao se verem ali, e a professora ver, porque é como a Érica falou, e eu complementei, a gente cria vínculos, né, emocionais com as crianças, e as crianças com os amigos. Então, assim, claro que tá ruim para todo mundo. Eu, no começo do isolamento, já fui afastada da escola, a escola não teve mais aula em março, em abril a gente teve férias, e agora estamos retornando com aulas online, mas, assim,
você vê que é outro esquema, né? Claro que, enfim, a gente tem que dar os resultados e tudo, mas é diferente. Em compensação, no meu lado mãe, eu ando mais relaxada do que eu acreditaria ali ser um. Isso porque, primeiro, a escola, eu acho aula online para as crianças de 4 anos, assim, sabe, não dá para querer que a criança fique 1 hora sentada, enfim, também cada um é um, e é isso. E aí a escola que a Mia estuda preparou uma caixinha de atividades, então eu fui buscar, e é legal, porque tem várias coisas interessantes, mas eu, nesse lado mãe, tenho, assim, conversado, você fala sobre a escola e que 1 hora vai voltar e que é super legal, mas não cobro, não vai fazer, não precisa fazer, não quer fazer, tudo bem. Vamos dar outro jeito, vamos fazer alguma outra coisa, sabe? Eu tenho visto esses caminhos, assim, tudo é muito incerto, né? Tudo é... Estamos aí, aprendendo, sentindo. É interessante essa questão, Dani, porque realmente a questão do EAD é um desafio, acho que novo para todo mundo, para professores, para os pais, para as próprias instituições de ensino, né? Bom, a Thaisa chegou. Thaisa, seja bem-vinda à nossa live aqui do Pessoal Bragança. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar participando. Thaisa, para começar, a gente estava falando um pouquinho aqui, tanto dos desafios da maternidade, como também a questão do EAD, né? Como que tem sido passar isso para as crianças, tal. Então, a Thaisa, que é psicóloga e também educadora, pode falar também um pouquinho para a gente. Seja bem-vinda, boa noite e obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigada. Realmente, eu acredito que seja um desafio. O que eu costumo dizer é que nós estamos adquirindo ferramentas para lidar com algo novo. E com essa novidade, nós estamos vendo quais são os desafios reais de encarar tudo isso, né? Eventualmente, para professoras, educadoras, psicólogas e afins, nós saímos aí um pouco à frente das outras pessoas, réis mortais, que não estão acostumadas, né, a fazer esse tipo de coisa, né, dar aula. Então, para nós é menos desafiador, porém, não deixa de ser um desafio, né? Eu tenho 3 filhos, né, sendo que apenas um está tendo aula, porque eu tenho um filho de 6 anos e eu tenho gêmeas de 9 meses. Então, elas ainda não têm aula, né? Só aqui em casa mesmo, onde elas aprendem com a vida. Mas realmente tem sido um desafio com meu filho de 6 anos. Ele já está passando por um processo difícil, porque ele tem 2 irmãs, então ele era o filho único até 9 meses atrás. Ele já está sofrendo com isso, e agora ele está tendo que aprender a lidar, né, com o fato de ter que ficar em casa o tempo inteiro, onde eu e meu marido temos que dar muita atenção para as bebês, né, e que ainda fazem 1000 gracinhas, então chamam muita atenção, ganham muita atenção, e realmente, assim, é super complicado. Ele tem hora que ele não quer ter aula, né, ele agradece, é muito complicado, né, porque as crianças, elas fantasiam, então ele fala assim, graças ao coronavírus eu tô aqui em casa de folga, e eu falo para ele, você não está de folga, você não está de férias, você está tendo aula, né, nós só estamos em casa, mas você ainda tem aula, e tudo isso para ele é muito difícil de administrar. Estar em casa para a criança significa brincar, né, significa estar em família, e não ficar fazendo tarefa, né? E eu acho que administrar tudo isso é um desafio, sim, principalmente para nós, né, para as mães, né, porque essas relações eu acho que se estabelecem de uma maneira mais sólida, né, com as mães. Eu acho que os pais participam também, mas geralmente a criança recorre mais à mãe, né? E a mãe tem uma questão também, né? Enfim, não sei se todas as mães, mas aqui em casa eu percebo que eu tenho mais habilidade para lidar com todas essas questões de plataforma digital, tudo, e eu nem sou expert, mas eu fui me virando, fui aprendendo,
E para mim é mais fácil do que para o meu marido. Então eu tenho que sentar com ele, ficar um tempão. Aí ele começa a ficar cansado, aí ele começa a falar que ele quer fazer outra coisa. Enfim, eu acho que é super complicado, assim, é um desafio novo e bastante desafiador, né? Eu acredito que cada uma aí esteja passando pelas suas dificuldades particulares, né? Porque além da gente estar passando por um processo de pandemia mundial, a gente tem que lidar com as pequenas coisas do dia a dia que estão relacionadas à maternidade, né? Então, não é fácil. E, assim, eu queria desejar um felicíssimo Dia das Mães para todas as mães, e principalmente para as mães de gêmeos, porque eu acredito que exista uma solidariedade entre mães de gêmeos, porque, gente, é uma loucura, sem fim, assim, é surreal. Só tendo mesmo para a gente saber como que é muito louco, porque é uma demanda, assim, sem fim. Inclusive pode ser que em algum momento eu tenha que parar aqui para amamentar, né, mas por enquanto tá tudo bem, uma delas está dormindo, a outra acabou de mamar, mas é bastante desafiador, e é isso, assim, estamos aí, né, nos desafios da vida. Legal, Thaís. Essa questão de realmente, eu acho que a questão de ser mãe de gêmeos é um duplo desafio, né? E entrar realmente num desafio duplo, né? Antes de passar para a Érica, para ela falar um pouquinho da questão da experiência dela com a EAD, agradecer aqui algumas pessoas que estão participando com a gente da live. Michele Piloto, Euclides Brito, Nilzen Maria Boava, o Leandro Sartori, o Elias Osés, Rosana Capo de Ferro, o Miranda, da direção estadual do PSOL, o Mirce Smith, a Dani Marcondes está com problema de conexão, mas vai estar, inclusive, acabou de escrever aqui, ó, a gente até colocou na tela, boa noite, vou participar por aqui. Então, Dani, se quiser estar escrevendo um pouco do seu relato aqui no chat, para a gente também estar passando aí para o pessoal, debatendo um pouco, fica à vontade. Quem está nos assistindo também, a gente pede para, além de estar compartilhando, dando um joinha, aquele coraçãozinho que o Bolsonaro não merece, mas nós merecemos, e compartilhando a live, a gente pede para todo mundo aí, tá? E fiquem à vontade para estar mandando perguntas para a live. Érica, você que, além de mãe, educadora, também tem a experiência de estar na rede pública de ensino aqui de São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho os dois lados, né, vamos dizer assim, da moeda, né? Tanto do ponto de vista de ser mãe e a questão do EAD, como também de professora, né? A gente tem visto as dificuldades que a categoria de professores estaduais aqui do estado de São Paulo tem sofrido com relação ao EAD. Queria que você colocasse os dois lados da coisa um pouquinho para a gente. Primeira coisa, nada substitui o professor. Isso não é uma discussão. Espero que, lógico que quando acabar tudo isso, né, nós não vamos voltar a ser o que era antes na questão educação também. Eu acho que vai continuar algumas coisas EAD, mas no meu ponto de vista como educadora, é um desafio, está sendo um desafio por conta da realidade que nós estamos vivendo. Essa educação via EAD é uma exclusão total, porque logo na primeira semana que a gente começou, e nós, professores, a gente faz de tudo também para chegar nesse aluno, para não excluir, para que todos entrem, também para ter aquele acolhimento, porque para muitos a escola é o único momento social que aquela criança tem. Então, por conta da pandemia, ele não tem mais aquele momento social com os colegas, professores, com o mundo, porque às vezes a única visão de mundo que ele tem é dentro da escola. Infelizmente, a gente vive realidade e realidades, várias realidades. Então, o EAD, ele se torna uma ferramenta de exclusão para muitos alunos, infelizmente. E muitos também não têm estrutura familiar também para estar ali. Eu venho no meu lado como mãe, que acontece?
é complicado, tem muita coisa que o Bruno, por exemplo, ele tem 10 anos, ele não sabe mexer, ele vai ficar pedindo a minha ajuda, ainda mais meu filho, que ele não tem um celular, ele nunca teve um videogame, ele nunca foi ligado em nada de tecnologia, ele é um moleque, uma criança mesmo, ele gosta de brincar, de subir em árvore, de rolar para o chão, e agora não, agora ele tem que ficar lá 5 horas do dia dele na frente do computador, fazendo as atividades. Então, para ele também é outra realidade. E até falando, eu sou professora da rede do Estado, né, estadual de São Paulo, e logo que começou, eles entraram, o Estado fez um programa, né, o Centro de Mídias, onde eles mesmos vão tendo aulas com os professores, não nós, professores, outros professores, que aí também não tem controle se a criança está entrando, se não está entrando, mas está lá. Aí nós, professores, tivemos que montar uma outra plataforma para não excluir esses alunos, para chegar a todos, mas tem muito aluno que não tem internet na casa dele. Ainda mais a escola que eu dou aula, tem muitos que são da área rural, não tem. Então, essa criança vai ficar de fora. Ela não vai, além de não aprender, será que lá na frente, quando tiver Enem e tudo mais, as oportunidades serão a mesma? O Enem é um outro ponto que a gente tem que pensar e falar, não vai ter Enem, adia Enem, porque é desproporcional, sempre foi, a gente sabe como que funciona entre particular, rede pública e tal, e já é uma exclusão, e nesse momento de pandemia, o que a gente tem que lutar, né, nós como professores e sociedade também, é para que ninguém saia prejudicado nesse sentido. Então, como vai ser, eu não sei também daqui para frente, estamos fazendo o possível em torno do que a gente tem nas mãos, porque a gente também não sabe o que fazer. E isso meu lado de professora falando, a gente dá a atenção necessária. A primeira semana que a gente entrou com o programa, com o aplicativo, para ir, né, mapeando os alunos e colocando os alunos, uma aluna me manda no WhatsApp, professora, desculpa, a minha internet está cortada, porque meus pais estão desempregados, e eu não tenho nem o que comer. Então, como que eu vou parar e pensar nisso? Eu vou ter que ir para uma casa de um vizinho, mas com a pandemia eu não posso sair de casa. Aí você vai falar o quê para o aluno? Ah, não, você está fora, né? Tanto que até a gente fez um trabalho com essa aluna, a gente tem um plano B também para esses alunos que não têm internet, que aí vai buscar na escola atividade que a gente manda, mas é algo no futuro, não tão distante, é algo para a gente pensar. O que será dessas crianças? O que eles perderam? Porque uns aproveitaram mais, porque uns vão ter um aproveitamento melhor dessas aulas, porque tem toda uma tecnologia, tem um notebook, tem uma internet boa, tem pai, mãe ou responsável que está lá ajudando, mas imagina como que está também, vamos falar das outras realidades, como está a cabeça dessas crianças nesse momento. Eles perderam a sua socialização com amigos, dentro de casa, muitas vezes não está fácil, porque na maioria dos casos, pelo menos da rede estadual, os pais estão desempregados, ainda mais numa cidade como essa de Serra Negra, que o maior índice de emprego é o emprego informal. Infelizmente, não é uma realidade só daqui, com o nosso governo vindo do jeito que está, essa informalidade já vem faz um tempo prejudicando, e agora a pandemia ela só deu o checkmate, porque se aquela família que tem a mãe diarista, o pai pedreiro, que só recebe o dinheiro conforme vai trabalhando, como que está agora sem trabalhar? Então é complicado. Como que está a vida dentro dessa casa dessas crianças? Seria uma preocupação maior a mãe, o pai, ali naquela briga para dar o de comer, aquele estresse todo, e ainda tem que sentar na frente do computador, se tiver um computador, para ter as aulas online. Mas, ao mesmo tempo, também, como não amparar essas crianças que estão
paradas, né? Como a Thaisa mesmo falou, não está de férias, a gente está em casa. E falando pelo lado de mãe, até no começo eu gostei para passar mais tempo com meu filho e poder auxiliar ele nas atividades, mas também é muito complicado porque a gente tem que ficar se reinventando a todo momento, ainda mais quando seu filho é ligado no 280 igual o meu. A gente tem que ficar toda hora se reinventando, respeitando também as aulas, porque para o professor também não está fácil essa nova realidade de mexer no computador, de criar as coisas, então também não está fácil isso. Só que é o que eu falo, ainda, né? Meu filho ainda tem a oportunidade de ter alguém do lado dele ajudando, de ter um computador em casa, de ter essa acessibilidade. A minha preocupação é e quem não tem, né? Como que fica? E também, como ele estava no período que deu de férias, ele ficou sentindo falta. Ai, quando que vou ter essas aulas no computador? Porque ele nunca nem mexeu no computador, ele não tem esse contato muito direto. Mas para ele foi até um incentivo. Eu vejo que ele se sentiu incentivado por voltar até essas aulas. Mas é óbvio que a gente também tem que ir trabalhando o psicológico e não está fácil. A todo momento ele escuta, porque assim, em primeiro lugar, nós não estamos passando, não é uma atividade online, não é só EAD, nós estamos passando por um colapso, uma pandemia, e eles entendem tudo isso que está acontecendo, eles estão em casa, eles estão escutando a todo momento isso do governo, isso acontecendo, e eles perguntam, mãe, como assim? O que é esse daí? O que é isso, não sei o quê? Então, eles estão, ao mesmo tempo que eles estão em casa, fazendo as aulas EAD, eles estão atentos a todo momento também o que está acontecendo. Então, o psicológico deles também vão abalando, da mesma maneira que a nossa também vai, né? Acho que até estendi aí o que eu queria dizer. Mas espero que, passando essa pandemia, a gente repense também a maneira da educação, que a gente não volte também nessa normalidade da exclusão, porque antes da pandemia, o normal era excluir também na escola pública, que falam que é democrática, a gente sabe que não é, há pouco tempo atrás os professores estavam apanhando na Alesp, e hoje os professores, olha o que nós professores estamos passando, como nós estamos se reinventando, sendo que há um mês e pouco, a gente estava apanhando na Alesp. E essa junção agora dos professores com a família, com os alunos, essa comunicação e com a sociedade no todo, agora ela é extremamente essencial. Agora é o checkmate, entendeu? Que a gente sempre falou de escola democrática, dos pais dentro da escola, mas nem sempre existiu isso, né? Nem sempre o governo do estado abriu as portas para ela ser democrática. Então, falando de educação, só quero deixar aí o nosso adia Enem, porque não é justo, isso é exclusão total ter esse Enem, e que a gente não volte à normalidade, porque aquela normalidade das crianças do estado de São Paulo, né, da educação, eu também não quero. A educação tem que se revolucionar também, e é isso, gente, mais ou menos isso. Não, é isso aí, Érica. Acho que você pontuou questões importantes, né? Tanto da questão desses desafios, essa questão do Enem, os movimentos sociais, o movimento estudantil, as entidades e os cursinhos populares têm batido bastante nessa questão. A Dani Marcondes também, ela não pôde se conectar, mas ela mandou uma contribuição. Matheus, você conseguir colocar na tela para nós? Vamos lá, Daniele Marcondes fala, né? Tinha algumas colocações a respeito, principalmente das atividades escolares. Tem a Angelina na educação infantil, o Pedro no fundamental e o João no ensino médio. Cada um numa etapa, né? E tem sido um desafio. Acredito que não é hora das atenções estarem voltadas para o rendimento escolar, com certeza. Estamos vivendo um momento atípico e emocionalmente não estamos preparados para lidar com tantas informações,
além das exclusões. Estamos reaprendendo a viver com nossos filhos em tempo integral. Eles também têm seus medos e inseguranças. Bom, até dentro do que a Daniele escreveu, eu acho que tem uma questão importante, e queria começar com a Thaisa falando um pouquinho, depois passar aí para a Dani e para a Érica, que eu acho que é importante, que é essa questão dos medos e das inseguranças, né? Nós vivemos um momento delicado, a gente sabe que sair na rua nesse momento é se arriscar, ainda que a gente utiliza todos os EPIs, todas as questões, nós sabemos o quanto é difícil, né? Então eu queria começar com a Thaisa, e depois a gente vai passar para as outras convidadas, como lidar com isso com relação às crianças, né? Tanto do ponto de vista da questão da saúde, quanto também do ponto de vista político, né? Nós estamos vendo muito difícil. Como dialogar isso com as crianças, contar as coisas, mas ao mesmo tempo também não deixar todo mundo em pânico. Como que você enxerga isso, Thaisa? Qual é o desafio para que se consiga aí um equilíbrio nesse momento tão delicado que o país está vivendo? Então, eu acredito que seja realmente um momento muito difícil, onde nós estamos aprendendo a lidar com toda essa nova realidade. Então, assim, cada um vai descobrindo as suas maneiras. Então, por exemplo, né, em relação aos medos e inseguranças, nós temos que entender que se tratam de crianças. E crianças fantasiam, né? Crianças não têm uma concepção totalmente real, né, da realidade. A concepção infantil, ela é completamente diferente, né? Então, por exemplo, para o meu filho de 6 anos, se ele sair de casa, ele pega coronavírus. Se alguém chegar em casa, está contaminado. Então, ele não pode ter contato com ninguém que chega da rua, entende? Então, nós vamos criando um ambiente e falando sobre as realidades, sobre as notícias e, né, enfim, eles vendo, eles vão criando na cabeça deles uma realidade, certo? Então, cabe a nós, adultos, pontuar, conversar, esclarecer, né? Por exemplo, outro dia meu irmão chegou aqui, ele mora aqui perto, ele veio passar aqui, e ele estava de máscara e pediu para que meu filho não chegasse perto dele. E aí ele olhou e falou, você tá com coronavírus? E meu irmão falou, não, eu só não quero que você chegue perto, porque é perigoso, tal. Então, eu acho que de uma maneira real, a gente tem que ir pontuando para as crianças, perguntando, né, e aí, o que você está entendendo sobre tudo isso? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus medos? Conversar sobre isso, né, porque o que a Daniela falou é muito interessante. Estamos vivendo em tempo integral com os nossos filhos. E o que isso significa? Né? Vamos tentar fazer com que esse tempo integral seja um tempo de qualidade? Né? Só que aí vem outras questões que são a realidade de cada um, né? Por exemplo, eu moro num sítio, eu tenho espaço na minha casa, eu tenho espaço no meu quintal, mas e quem está num apartamento? Como que está lidando com isso? Certo? Então, nós temos, né, como foi dito, né, todos estamos no mesmo mar, mas cada um no seu barco. Então, como adequar, né, o nosso barco a esse mar? Porque o mar não dá para mudar, o mar é esse, a realidade é essa. Então, eu acredito que falar a verdade sempre, né, não vamos entrar nessa onda de entender que uma mentira pode diminuir. Então, lidar com a realidade, falar sobre a realidade de maneira... Obviamente, a gente não vai ficar falando, por exemplo, o número de mortes, evitar, por exemplo... Eu, aqui em casa, eu só assisto o jornal depois que todo mundo dorme, né? Eu não fico assistindo o jornal com o meu filho, porque para ele vai ser uma coisa muito dura entender o que está acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem que falar a verdade, porém, de maneira ponderada, certo? Sem números, né? Sem grandes alardes, né? Porque as crianças estão entendendo também, de maneira fantasiosa, mas de maneira real, que as pessoas não estão, né, se visitando, que elas não estão vendo os amigos, que elas não estão indo na escola. Então, tudo isso traz dados também para a criança, né? Que as crianças entendem como
a Erika falou, né? Os nossos filhos não são burros, eles entendem o que está acontecendo, porém, não de maneira... da maneira como realmente está acontecendo, eles entendem do jeitinho deles, né? Eu acho que a gente tem que ver até onde o nosso filho tem capacidade para entender, né? E, claro, tem uma questão muito importante em relação aos adolescentes, conversar, né? Acolher, tentar fazer momentos agradáveis em família, porque o adolescente por si só ele já tem peculiaridades, particularidades, né, diferentes. Então, acolher os adolescentes, trazer para perto, vamos ver um filme, vamos jogar um jogo, né? Com as crianças também, claro, mas com o adolescente, principalmente porque o adolescente ele é mais sensível, né? E tentar fazer com que as coisas sejam menos pesadas, talvez, né? Menos complicadas. Enfim, cada um vai encontrando o seu caminho, porque, como a Erika falou, além de tudo, cada um tem as suas questões também. Existem pessoas aí acometidas por depressão, por pânico, por ansiedade. Então, isso dificulta ainda mais esse processo, né? Não adianta todo mundo... vai todo mundo ser lindo e maravilhoso como mãe, como pai, né? Infelizmente, essa realidade... ela está longe de ser verdade, então acho que cada um vai se adequando aí às suas verdades, digamos, né, às suas realidades, certo? Não, exatamente, Thaís, como você bem colocou, é isso, né, é um equilíbrio, na verdade, né, entre essa questão dos nossos medos, dos nossos desafios, vamos dizer assim, e das crianças também, né. Tem aqui uma mensagem da Camila Formigoni, que se puder colocar na tela, Matheus. Isso, ó. Nunca existiu isso, acredito que ela esteja falando da questão da educação, né? Da educação estadual. Vivemos num sistema estadual, uma escola democrática apenas falada, mas ela nunca deixou de ser pedagógica tradicional do século XIX, fabricando gente para servir e não pensar, exatamente. A Dani Russo também. Queria que você falasse um pouco, Dani, você falou no início, né, que você mora num apartamento pequeno, então a Thaisa falou um pouco como é que está sendo a realidade, ela mora num lugar um pouco mais amplo, num sítio, né? No seu caso, que mora num apartamento, enfim, como está sendo lidar com isso, como está sendo falar aí com a sua filha, ela chora quando vê o Bolsonaro na TV, como que está a coisa aí? Bom, vamos lá. A Thaís apontou coisas muito importantes, porque é isso, a gente... na verdade, quando ela fala do sítio, né, e de fato você lembrou aí que eu falei do apartamento, o próprio um pediatra assim, bem famoso aqui nas mídias sociais, que é o Daniel Becker, e ele fala muito sobre a questão natureza, né, para a criança. E é isso, assim, até para o adulto. Eu mesma, na correria do dia a dia pré-pandemia, sempre tinha o tempo para parar e olhar o céu no final da tarde, né? Gosto muito de olhar e faço isso para mim, é claro. E aí no apartamento a gente fica confinado. Eu vejo só o espaço do céu que dá da minha varanda, né? Mas a Erika estava falando antes da gente entrar sobre como o filho dela é elétrico. Claro, uma criança de 4 anos é elétrica por si só, mas a Mia tem lidado até que bem tranquilamente com o confinamento, né? Na verdade, em questão a falar, eu também comentei sobre o Bolsonaro, vou explicar, gente. A Mia, a gente não assiste TV, assim como a Thaisa falou, que só assiste depois que vai dormir, eu acabo só lendo, que é para não ter aqui o aspecto auditivo. A gente, no ano passado, eles são sensíveis, eles captam, né? E eles, enfim, vivenciam muito de maneira bruta mesmo, primitivo, assim, ainda, o instinto, né? E eu lembro que no ano passado, por exemplo, a gente estava na minha sogra e começou a retrospectiva 2019, e a primeira cena foi a barragem de Brumadinho, assim.
E aí ela levantou do sofá, foi até o meio da sala e falou: gente, o que é isso? O que está acontecendo? E aí, bom, resumo da ópera, eu saí, né? Vamos mudar de lugar, mas ficou na cabeça dela. E eu acabei explicando que era uma tragédia, enfim, não lembro qual foi assim a linha de pensamento. Eu sei que no dia seguinte ela olhou para o pai dela e falou: vamos na casa da vovó ver tragédia? Então, né, reverbera. E politicamente também reverbera. Eu faço um gancho, inclusive, com essa coisa da Thaisa falar de tem que conversar. Desde que a Mia nasceu, eu converso com ela como se ela tivesse todas as faculdades mentais prontas para entender o meu diálogo ali. E isso é muito importante, né? Porque isso te coloca o seu filho em um lugar ali. Tudo bem, ela era bebê, ela só precisava ouvir, a minha voz era o que importava, ela nem conhecia palavras, mas eu estava ali falando. E vou até fazer comentar uma outra memória, que é em 2016, quando em agosto teve a sessão extraordinária no Congresso, a votação, aquela noite estapafúrdia na nossa vida, que todo mundo lembra muito bem. E eu lembro de estar com ela no meu colo, né, na hora de amamentar, para dormir, e falar, tipo, ai, filha, que dia, e olha, né, que tal. Então, assim, eu tenho essa experiência de falar. Então, ela sabe, ela escuta. No começo da pandemia, que começaram a bombar nas páginas, nos grupos de WhatsApp, milhões de atividades e tal, apareceram algumas cartilhas de como conversar com a criança sobre o corona, e foi muito legal. A Mia mesmo fez ali uma galeria de desenhos. E ela desenha um vírus, depois ela desenha um germe, aí depois ela desenha não sei o quê. E aí ela fala para mim, você pode pôr para a gente ver os germes e tal? E, enfim, acaba que vive o dia a dia da parada, né? E eu aqui falo que o mais importante, ao meu ver, nesse momento, é você escutar ativamente a criança, né? Porque ela precisa disso. E é claro que sem cobrança, porque, enfim, o pai também tá, o pai e a mãe, né, a casa, tá tendo que ressignificar tudo e lidar e tá junto. Mas não dá para a gente ficar diminuindo a situação, também, claro, é o que a Thaisa falou, não vou ficar contando o número de mortos, vou ficar falando, amedrontando, né? Até porque tem toda a questão dessa linha que o medo e a insegurança traz. E o que eu penso todos os dias é, esse momento que a gente está passando é inusitado, é inédito, a gente não viu nada parecido, mas todo mundo vai sair com uma marca disso. Então, o que a gente pode fazer enquanto família, para que a lembrança da criança, do jovem, mesmo essa história de pensar o adolescente ali, o que está prestes a acabar, a escola, e pensa no vestibular, inclusive a de Enem total, assim, gente, né, mas não vou me ater nisso agora. E como que vai ser daqui para frente? Então, algumas coisas eu acho que são importantes. Essa da escutativa, de estar junto, de fazer o que a Thaisa falou para o jovem, para o adolescente, senta aqui, vamos conversar, vamos não sei o quê, vamos assistir um filme, vamos jogar um baralho. Eu mesma tenho ensinado essas coisas para a Mia, é muito interessante ver ela jogando tapão e agora rouba-monte, né? E dados, enfim, a gente está inventando. Eu acho que o legal é validar sempre o sentimento da criança, deixar ela falar e deixar e que isso flua, estar junto e cuidar. Cuidar é o mais importante, porque o cuidado traz amor, né? O amor brota do cuidado. Tanto que se a gente for parar para pensar, o amor vem até depois de outros sentimentos, porque você precisa construir. Então, nesse momento, o interessante é você estar sempre atento, que você não está sozinho, que está todo mundo está difícil para todo mundo, e sim estar junto, de fato ali, cuidar mesmo. E aí eu volto, porque eu me perdi, né?
falando do confinamento no apartamento, da natureza, que o Daniel Becker lá dizia que talvez seja esse o aspecto mais dramático da maternidade, do isolamento. E eu estou aqui falando principalmente do lado da criança nesse momento, mas eu acho bem interessante e importante a gente ressaltar que não existe isolamento para a mãe, né? A mãe, ela não se vê isolada. Ela está ali com 1, 2, 3 filhos, como elas estão relatando. Ninguém vai dar conta o tempo todo de tudo isso, gente. Eu acho que os significados eles vão aparecendo, eles vão surgindo, a gente tem que assumir as responsabilidades dentro daquilo que a gente pode, fazer o melhor que a gente pode e não se sobrecarregar, assim. Mas aqui tá tudo tranquilo, eu sinto, tenho vários momentos em que eu preciso, né, porque é isso também, a gente acaba colocando na criança a culpa de tudo. É a criança que não para, é a criança que não vai dormir na hora que ela ia dormir antes. Tem a gente, tem tudo que vem com... Tudo que vai para a criança que surge de nós, né? E não tá fácil, é claro que não. E aí você vê o cidadão normal tendo que lidar com tudo, com o home office, que acaba virando ali um hell office de tão difícil que é, porque você tem que manter o nível de trabalho que você mantinha antes, numa condição diferente, de repente, com todos os outros pessoas, habitantes ali da casa, tendo que usar essas ferramentas de trabalho, porque é isso, tá todo mundo impondo e tal. Então, eu acho que é isso. Falei demais até, já mudei de assunto. Não, legal, Dani. Acho que todas essas reflexões são importantes, né, para todos que estão nos assistindo, para que a gente consiga aí dividir, né, nossas angústias e também os nossos desafios, né. Bom, vou passar agora para as considerações finais. Nós estamos já aí perto do limite aí do nosso tempo. Vou começar com a Érica. Érica, além das suas considerações finais, você falou, né, que você tem filhos de idades diferentes, né? Acho que o teu filho mais velho, inclusive, logo menos é capaz de estar indo aí nas manifestações aí com a gente, né? Daqui a poucos anos, né? Então, Érica, queria que você falasse um pouquinho também e já colocasse um pouco as considerações finais e depois a gente passa aí para as outras convidadas. Tá, ok. Eu tenho uma filha, que é a Brenda, que ela vai fazer 20 anos já, e com certeza vai estar nas manifestações com a gente, isso é certeza. Ela, nesse momento de pandemia, também não está fácil. Quando a gente fala de maternidade, como que está funcionando, a gente pensa nos menores. Só que para ela também não está fácil. Imagina, 19 anos, tem também o problema que ela não parou de trabalhar, então é a minha preocupação, porque ela sai todo dia para ir trabalhar, ela volta para almoçar, depois ela sai de novo e tem o contato com as pessoas, então fica eu, né, preocupada também com essa história dela pegar o coronavírus ou trazer o vírus para dentro de casa, e outra, ela namora também, não consegue ficar aqui presa por conta do namorado, aí a gente tem que ficar toda hora relembrando, falando o que nós estamos passando também, que não é fácil. E com essa diferença de idade, né, da minha filha com o meu filho, eu vejo a preocupação de cada um deles, né? Tem a preocupação, o meu filho de 10 anos, eu gostaria que ele passasse por esse período de pandemia, como, por exemplo, o filme A Vida é Bela, italiano, né? Que o pai estava num campo de concentração, o menino lá, e o menino nem percebeu que estava lá, porque o pai sempre ia mostrando que era um teatro e tal. Infelizmente, eu não consigo fazer isso. Infelizmente, a maior preocupação do meu filho nesse momento é o Bolsonaro. Porque ele entende, com 10 anos, que a gente tem que ficar em casa,
que nós temos que nos proteger. Eu não estou tendo, mesmo ele sendo ligado no 220, eu não estou tendo um trabalho com ele, dele se revoltar, querer sair, ele entende perfeitamente. Só que a preocupação dele é, com esse presidente a gente vai morrer. Porque, querendo ou não, ele me escuta, né? Eu a todo tempo tô lendo sobre isso, estou ouvindo sobre isso. Então, a preocupação dele maior nesse momento é e agora, né? Quem irá nos proteger? Tipo o Chapolin Colorado. Mas nós não temos. Então, é aí que nós, mãe, eu, por exemplo, a minha luta nessa pandemia para a derrubada desse presidente é mais do que urgente, porque é para favorecer a nossa saúde mental, porque igual muita gente pergunta, né? O que a gente precisa para manter nosso equilíbrio emocional nesse momento? Saída de Bolsonaro, gente, já resume aí não sei quantos %, porque se a gente estivesse passando esse momento de pandemia com alguém que nos desse essa segurança de passar por esse momento difícil, nós não temos. Nós não temos, a gente cria também o pânico, a ansiedade, justamente porque a gente não sabe como que vai ficar, né? Se a gente tivesse uma estabilidade maior, uma segurança maior nesse momento, a gente poderia também passar melhor para os nossos filhos. Mas, tanto para minha filha já entende, já se revolta também com essa história, tanto para um como para o outro, diferença aí de 10 anos, a nossa convivência está melhor, porque a gente está mais próximo aqui em casa, disso eu não tenho do que reclamar, para mim está tranquilo, mas o problema maior está sendo como explicar que nós não temos isso. Então, eu vou tentando passar para o meu filho menor, ou até mesmo para a Brenda, que está maior, que isso vai passar, que vamos nos recuperar, que é aí que a gente vai unir forças. Então, é a questão da resistência. Eu acho que, nesse momento, o maior legado para os nossos filhos é a resistência. Nós temos que resistir a tudo isso. Nós temos que passar. Ileso, nós não vamos passar por tudo isso, né? Acho que seria até hipocrisia falar, não está nada acontecendo. Sim, está acontecendo, mas nós temos que resistir a isso. Isso é mais ou menos o que acontece. Então, só para concluir, que era isso e a conclusão, né? Para concluir, acho que, né, a homenagem a todas as mães nessa questão de resistir. Temos que resistir a tudo isso, isso vai passar. Espero que a gente não volte à normalidade, mais uma vez falando que aquele normal, neoliberal, fascista, racista, machista, eu não quero mais que volte. Então, como mãe, e a todas as mães, eu deixo esse recado, que vamos lutar aí para um futuro não como antes, né, um futuro melhor, fora Bolsonaro, sempre, vidas em primeiro lugar, essa é a prioridade, o resto a gente corre atrás, o resto a gente vai resistindo, agora o momento é de salvar vidas, e espero que, né, o que eu posso querer é que todas as mães estejam aí tendo o direito de fazer a quarentena com os seus filhos, tendo o direito de ter os seus filhos em casa nesse momento, né, não se arriscando, a classe trabalhadora que está na linha de frente, minha filha é uma que está na linha de frente, trabalhando nesse momento. Então, essa questão da quarentena e a gente em casa com os nossos filhos é um direito que nós temos, só que também a gente tem que pensar que nem todo. Acho que a Érica deu uma cavadinha aqui no sinal, gente. A gente sempre fica na dúvida se é a gente ou se foi a Érica. Bom, de qualquer maneira, eu vou estar passando para a Thaisa. Ela também queria falar um pouquinho sobre o que a Dani Marcondes
que também escreveu. Thaisa, se você quiser falar um pouquinho sobre a questão da Dani Marcondes e também passar um pouco aí das suas considerações finais, desde já agradeço aí por você ter topado participar dessa live aí com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, obrigada por ter participado, ter contribuído. Eu acho que as nossas contribuições sociais, o saber de cada um sendo colocado de maneira espontânea para que todas as pessoas tenham acesso, também acabam sendo um tipo de auxílio. E a Dani falou sobre uma questão da qualidade emocional, né? Como manter o equilíbrio emocional nessa época. Então, eu sempre sugiro, inclusive para os meus pacientes, que procurem fazer coisas agradáveis dentro das suas possibilidades. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar, então vamos lá, vamos buscar receita diferente, fazer coisa nova, né? Eu gosto de tricotar. Poxa vida, olha que tempo bacana para você aproveitar e fazer coisas que você não fazia há muito tempo. Então, aqueles livros que estavam lá na prateleira, né? Então vamos ler. Cada um buscando fazer aquilo que não conseguia fazer por causa da vida corrida. Então eu acho que isso mantém a nossa saúde emocional, a nossa qualidade emocional. Até eu estava aqui pensando, né? Para mim é engraçado, porque eu já estava numa quarentena. Toda mulher que tem filho, que tem bebê, fica numa quarentena. Então eu já estava vivendo esse momento. Para mim, a quarentena acabou me ajudando, entre aspas, porque daí o meu marido também parou de trabalhar e nós ficamos todos aqui em casa sem ter que cumprir horários e tudo mais, e com bebês isso acaba sendo vantajoso, porque bebê não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, né, e a nossa vida ficou bem confusa com 2 bebês e uma criança de 6 anos, então para mim acabou sendo, entre aspas, bom, né, é triste falar isso, eu acho muito confuso, na minha cabeça é muito confuso falar isso, porque a gente está vivendo um momento político, um momento, né, tá tudo muito emaranhado para nós, então é difícil falar, nossa, eu estou bem, né, é meio egoísta, mas enfim, também isso é uma questão, né, eu vejo muita gente falando, eu não consigo ficar bem emocionalmente porque eu fico pensando nas pessoas que não estão bem, então tentar pensar em si, entendendo que isso não é egoísmo, entendendo que isso é saudável, porque nós estamos vivendo um momento onde muita gente está passando muito perrengue, então se eu estou bem, eu tenho que me equilibrar e me manter bem, porque pode ser que em algum momento outras pessoas também precisem de mim. Então, por exemplo, no caso das mães, já tem gente que precisa, né? Então, tentar manter esse equilíbrio emocional justamente para a gente conseguir se ajudar, né? Enfim, para a gente conseguir ter força para seguir essa quarentena firme, né? E não titubear emocionalmente, isso para mim já é uma vitória, né? As mudanças elas vão acontecer em todos os sistemas, com certeza, né? Porque o que está acontecendo é muito louco você pensar que todas as pessoas do mundo estão em casa, né? É muito doido, né? É bem Raul Seixas, né? O dia que a Terra parou. Então, as coisas estão acontecendo, né? A violência doméstica está aumentando, a violência contra crianças está aumentando, porque nós estamos vivendo um momento extremo. E nos momentos extremos, as pessoas mostram quem elas são, né? Não é que, assim, como falam, né? A ocasião faz o ladrão, a ocasião revela o ladrão, né? Então, esses momentos onde nós somos forçados a ficar em casa, por exemplo, mostra o quão nervosos somos, né? E o quão o quão violentos somos, né? O quão amorosos somos, enfim, tanto as coisas positivas como as coisas negativas, elas ganham uma potência muito maior. Então, o equilíbrio é justamente esse, é conseguir lidar com a situação de estar em casa e fazer o quê? Tentar tirar um proveito disso, né, de uma maneira saudável. Eu espero que todas as pessoas consigam ficar em casa, as que podem ficar em casa. Eu espero que todas as pessoas tenham um Dia das Mães muito feliz, mesmo com essa condição adversa, né, que é justamente uma pandemia mundial. É muito difícil ser feliz num momento como esse. Mas, assim, eu espero que as pessoas estejam passando por tudo isso de uma maneira razoável, certo? O meu desejo é que todos tenham uma boa quarentena,
que todos consigam se manter, na medida do possível, com equilíbrio emocional. E também me disponibilizo para as pessoas que precisarem de um apoio, que quiserem uma ajuda profissional, né, que possam me procurar aí nas redes sociais, que eu também estou me disponibilizando a ouvir, a conversar, enfim, a dar um suporte para quem precisa, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha contribuído da melhor maneira possível. Obrigada. Thaisa, muito obrigado, que seja a primeira de muitas aí que você participa aqui conosco. A Érica teve uma pequena queda aí da internet, mas já voltou. Então, antes de passar para a Érica, para ela concluir, eu vou passar para a Dani Rus, para passar as considerações finais dela, e depois a gente encerra com a Érica, tá? Então, Dani, muito obrigado também pela participação. Queria que você falasse aí dessas suas considerações finais aí do debate, e que seja aí a primeira de muitas da gente estar fazendo essa live. Com certeza, estaremos juntos. Nossa, foi enriquecedor, assim, escutar Thaís, a Érica, parabéns, feliz Dia das Mães, um ótimo finzinho, e seguimos na luta. Eu acho muito interessante a Thaisa fazer essa alusão com o puerpério, né, com essa quarentena pós-parto. E isso porque elas trazem sensações muito parecidas, porque quando você está nesse momento do pós-parto, você está em isolamento social, e inerentemente você volta para os valores internos, né, para os valores que vêm de dentro da tua casa, do teu núcleo. As horas, tem outro perfil, é tudo muito diferente. E aí, a partir do momento em que uma sociedade que vem aí, onde o tempo é curto, o tempo é dinheiro, e precisamos de mais dinheiro, e a gente busca tudo fora, né? Essa coisa, essa loucura que o neoliberalismo aí vai impondo e vai crescendo na magnitude nesses últimos 40, sei lá quantos anos, assim, e de repente tudo para. Aí você tem que aprender a estar bem dentro de casa. E é lógico que é difícil para todo mundo. Como assim? Eu ganho as coisas, eu consigo ter as coisas que eu quero a partir do meu trabalho, e eu não posso, eu não consigo sair de casa, e eu não vou, né, não vou ter reconhecimento. Então, é mesmo todo um olhar aí para dentro, nesse momento em que a gente pode, de repente, transformar e perceber que esse vazio que você começa a sentir no começo da pandemia, na verdade, ele pode ser completo por outras coisas, né? E eu, inclusive, também já ouvi relacionando o isolamento social, a pandemia, o Covid mesmo, com essa história de luto, né? E eu acho super forte, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita verdade nisso, porque a vida é impermanente, e quase todo mundo, num momento de luto, fica tentando pensar como é que vai ser para tudo voltar ao normal, mas não existe um normal depois de uma morte ou depois de uma pandemia, né? Depois tipo, dessa crise. Então, eu acho que nesse momento é importante a gente lembrar que é isso, a vida é impermanência o tempo todo, e também sempre tentar lembrar que a crise tem uma ressignificação. O luto, de alguma forma, vai te trazer, né, alguma coisa positiva, assim, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que viver mais no momento presente, principalmente. Isso tudo em escala pessoal, eu estou aqui pensando, né? Mas nas minhas considerações finais, eu levo, inclusive, para a gente pensar aí, enquanto sociedade, a gente pode trazer certas palavras que eu ando vendo muito nesse momento, que eu acho que são muito significativas. O colaborativo, né? Não vou nem colocar uma colaboração, porque a colaboração é um substantivo, eu já quero dar qualidade para a coisa. Então, o colaborativo, a gente está vendo isso. A gente está vendo muita coisa. A gente vê as favelas, as organizações societárias que estão rolando, aqueles bilhetes entre os vizinhos, né? Tudo aquilo. Então, eu acho que o negócio é lembrar
que algumas opções políticas são completamente mutáveis nesse momento. A gente tem que ir à luta para que elas se transformem, né? A gente tem que lembrar que desigualdade social é opção política, a gente tem tantas coisas que a gente poderia estar ressignificando, e como a Thaisa falou, que eu também acho que, assim, nesse momento está muito em voga, é a inteligência emocional. Então, a gente tem que estar, inclusive, eu já até levo para o sentido do tipo, a gente acaba curando o grupo a partir do momento em que você consegue entender tudo que está rolando e não precisa ficar bem o tempo todo, assim como eu já falei algumas vezes e todas elas falaram, ninguém vai estar bem o tempo todo. O interessante é você dar um significado para esse momento. E, de novo, cuidar de você mesmo, dos seus respectivos, brincar, sentar junto, escutar, né? E veja, estamos aí. É isso. Muito bom. Obrigada, então, pelo convite. Foi muito legal. Foi uma primeira vez para mim fazendo esse tipo de interação. E, como você disse, espero que seja a primeira de muitas. Dani, muito obrigado pela sua participação, que seja realmente a primeira de muitas, né? E é isso, acho que você trouxe, tanto você quanto a Thaisa e a Érica, trouxeram reflexões aí muito importantes para uma data de hoje que acho que talvez seja diferente para todos nós, né? Acho que a maioria de nós nunca passou por uma situação semelhante, né? Érica, você que caiu, a gente tem que explicar que é o seguinte, que não é para a internet cair, é só o Bolsonaro que tem que cair, a internet não, né, Érica? Então, para você encerrar aí sua linha de pensamento, pode encerrar aí, Érica. Muito mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. E lembrando, você passar direitinho para o pessoal aí, para as lives do pessoal do Serra Negra também, para você estar divulgando para a gente, tá bom? Tá ótimo. Então, Thales, obrigado pelo convite de vocês, do pessoal de Bragança. Adorei. Adorei conversar com a Dani, a Thaisa, mulheres de luta também. Nesse dia, como hoje, né, o Dia das Mães, foi um presente também. Espero ter contribuído, né, com o debate da melhor maneira possível. E só para encerrar, porque antes que minha internet caia de novo, eu espero que todas as mães, né, tenham seus dias respaldados por direitos e garantias, né, é o que eu desejo a todas as mães, porque ser mãe é um ato revolucionário. A gente tem que pensar a todo momento como transformar o mundo para deixar algo de bom aí, né, para os nossos filhos, que a partir do momento que a gente se torna mãe, pesa essa responsabilidade de mudar o mundo e deixar um espaço melhor para eles. E também um outro conselho é viver um dia de cada vez. Está difícil, só que temos que continuar aí na luta para fazer toda essa transformação. E também, eu acho que ajuda um pouco, nós não somos responsáveis por tudo que está acontecendo de ruim no mundo, ou, eu falei tal coisa, meu filho... Não temos que nos culpar. A gente faz o que a gente pode fazer, né? É um momento atípico, a gente nunca viveu isso. Então, tirar esse peso das nossas costas, acho que ajuda. Nem todo dia a gente está bem, e nem todo dia a gente precisa estar bem, né? Então, acho que ajuda um pouco aí. Então, mais uma vez, agradecer a todos e a todas, a todos que participaram também, as meninas, foi um debate essencial. Dentro de um tema de maternidade, a gente, né, explorou aí vários temas, vários links a gente fez, achei muito interessante. Espero participar, que seja a primeira de muitas. Acho que nesse momento de pandemia as lives estão sendo muito importantes, esclarecedoras, com temas polêmicos também, isso é muito bom. E ver, né, a carinha de cada um também, eu acho que é muito legal nesse momento. Então, agradeço, Thales,
e também para fazer a divulgação aqui, convidar todos. Amanhã também na página do pessoal de Serra Negra estaremos fazendo uma live sobre fake news, né? Como combater essas fake news, que neste momento também é muito importante. A gente já vem sofrendo com fake news há um bom tempo e agora com o coronavírus tá bem acirrado. E na quarta-feira nós vamos falar também sobre o EAD, essa nova forma da educação. Na quarta-feira também, aí nós vamos mandando aí os convites. Obrigado, Thales, obrigado a todos. É isso aí, Érica, Thaisa, a Dani Russo. Também quero agradecer a Dani Marcondes, que não pôde estar se conectando, mas participou aqui. Dani, na próxima você vai estar participando aqui conosco, tá? Que eu falei, vai ser a primeira de muitas. Nós estamos já há 2 meses aí fazendo essas lives, mas a nossa ideia é que pós-pandemia a gente continue aí, que vire um horário tradicional para nós aí, domingo, sempre às 19 horas, a gente está fazendo aí essas lives do pessoal Bragança. A Érica já fez o merchan, né? Também tem as lives aí do pessoal Serra Negra, que a gente também está sempre divulgando, enfim. Tem várias lives aí acontecendo, não é só da Marília Mendonça, do Jorge Mateus, né? Tem essas lives políticas aí, que é muito importante a gente estar participando. Queria só pedir para o Matheus abrir a tela aí para a gente agradecer todo mundo. Isso, ó, e abrir a tela. Isso, gente. Então, Dani, Thaisa, a Érica, a Dani Marcondes também, para agradecer vocês aí pela participação. E lembrando sempre, que é o que a gente fala sempre nos encerramentos das nossas lives aí do pessoal. Fique em casa, fora Bolsonaro. Então, a gente pede aí para todos aí que puderem, que é importante, nesse Dia das Mães aí, tá recebendo essas 3 mulheres aí guerreiras, a Dani Marcondes também. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E é isso. Fique em casa, fora Bolsonaro, e semana que vem a gente está de volta, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Agradecer ao Matheus Jimenez, que fez toda a parte técnica, a militância do pessoal, ao Silvio, a Sara, que fizeram a arte, a toda a militância do pessoal Bragança que divulgou aí a live. Então, muito obrigado, gente. Fique em casa, fora Bolsonaro. Obrigado.